Em uma reviravolta dramática, o príncipe William, duque de Cambridge, abalou a família real britânica ao fazer uma crítica ousada e intensa contra sua madrasta, a rainha Camila. Essa expressão aberta de um ressentimento há muito tempo contido enviou ondas de choque através do Palácio de Buckingham, perturbando a habitual calma entre os muros reais. Em resposta, a rainha Camila, que geralmente se mostra indiferente à opinião pública, ficou tão afetada que não conseguiu conter sua frustração, gerando surpresa em todos os círculos. Acompanhe-na enquanto mergulhamos nessa amarga disputa que ameaça dilacerar a família real. A crítica contundente do príncipe William à rainha Camila parece ser um ato cuidadosamente planejado de desafio que atinge o cerne da monarquia e revela que ele não é o único a guardar tais sentimentos. Esse ato expõe uma tensão profundamente enraizada que vinha se acumulando sob a superfície há anos. Fique atento enquanto revelamos segredos que você jamais imaginaria emergirem de dentro da família real. Recentemente, a princesa Kate chamou a atenção do público ao parecer omitir a habitual reverência à rainha Camila em um evento importante. Capturado pelas câmeras, esse momento gerou grande alvoroço sobre possíveis tensões entre elas. Geralmente, o protocolo real exige que a princesa de Gales faça uma reverência à rainha consorte, e a decisão de Kate de não fazê-lo foi vista por alguns como um gesto sutil, mas intencional, talvez indicando problemas mais profundos dentro da família real. Embora tenha sido apenas um instante fugaz, ele acrescentou uma nova camada às conversas em curso sobre as relações dentro da monarquia. Durante a coroação, enquanto o rei e a rainha deixavam seus tronos na abadia de Westminster, todos fizeram reverências ou inclinações ao rei, mas permaneceram imóveis ao passar pela rainha Camila. Essa reação pode estar relacionada à decisão de Camila de convidar 20 de seus próprios convidados para a coroação, deixando de fora 4 membros-chave da família Middleton, que desempenharam um papel importante no apoio a ela durante sua ascensão. Esse ato de exclusão supostamente gerou frustração não apenas entre os Middleton, mas também em Kate, William e o príncipe Harry, contribuindo para uma atmosfera tensa que era notável ao redor do trono. A recente decisão de Kate de não fazer uma reverência tornou-se um tema de discussão entre observadores e meios de comunicação, alimentando ainda mais especulações sobre os bastidores da família real. Embora possa parecer um detalhe menor, esse incidente destaca a complexidade do protocolo real e o quanto o interesse público continua girando em torno até mesmo dos menores gestos dentro da monarquia. Por séculos, a família real britânica esteve enraizada na tradição, com cada ação, gesto e palavra carregados de profundo significado. Fazer uma reverência não é apenas uma formalidade cortês. É um sinal de respeito e um reconhecimento à hierarquia real. Portanto, quando a princesa Kate optou por não se inclinar diante da rainha Camila, apesar de ser casada com o futuro rei, foi um pequeno momento carregado de grandes implicações. Enquanto a família real se reunia, os observadores não puderam evitar notar a tensão quando Kate se aproximou de Camila. Embora a tradição exija que a princesa de Gales demonstre deferência à rainha consorte, Kate simplesmente acenou e seguiu adiante, sem realizar a reverência esperada. Essa leve ruptura do protocolo real, embora menor, foi suficiente para alimentar uma onda de especulações. Alguns especialistas até sugerem que os eventos recentes podem ter tensionado a relação de Kate com Camila. Ao longo dos anos, a família real enfrentou sua cota de dificuldades, desde a trágica morte da princesa Diana até o constante escrutínio da mídia. Essas pressões às vezes levaram a rupturas dentro da família, e parece que essa tensão pode estar vindo à tona mais uma vez. Um possível ponto de atrito pode ser a maneira contrastante como Kate e Camila abordam seus papéis reais. Sob sua perspectiva, Kate tem se concentrado em temas como saúde mental e questões infantis, ganhando admiração tanto no Reino Unido quanto no exterior. Sua presença tranquila e dedicação lhe renderam muito respeito, especialmente entre os seguidores mais jovens da realeza. Enquanto isso, o caminho de Camila para se tornar rainha consorte não esteve isento de obstáculos, incluindo a desconfiança pública inicial sobre sua relação com o rei Charles. Com o tempo, ela trabalhou arduamente para construir seu lugar dentro da monarquia, defendendo causas como a conscientização sobre violência doméstica e alfabetização.
Embora ambas as mulheres estejam claramente comprometidas com seus papéis e famílias, esse incidente recente insinua diferenças mais profundas em como percebem suas posições e talvez em como se percebem mutuamente. Há rumores de que alguns desacordos podem ter surgido dentro da família real sobre como lidar com certas obrigações e aparições públicas, acumulando tensão que recentemente veio à tona. Isso não é novidade para os royals, que frequentemente se encontram sob o olhar público devido às dinâmicas pessoais dentro da família. Por exemplo, a relação entre a rainha Elizabeth II e a princesa Diana foi famosa por ser complicada, com a popularidade de Diana e sua abordagem moderna frequentemente colidindo com as formas tradicionais da monarquia. Da mesma forma, a decisão do príncipe Harry e Meghan Markle de se afastarem das funções reais desencadeou um frenesi midiático, especialmente após suas opiniões reveladoras sobre suas experiências dentro da família. A família real é mais do que um grupo de líderes. São vistos como símbolos de tradição, continuidade e identidade nacional por pessoas no Reino Unido e ao redor do mundo. Por isso, qualquer indício de tensão ou ruptura com a norma tende a ser amplificado, com o público demonstrando um interesse entusiástico nessas relações, muitas vezes tanto quanto em seus papéis oficiais. A situação recente entre Kate e Camila destaca os desafios de navegar pelo protocolo real. Embora essas regras sejam projetadas para manter a ordem e demonstrar respeito, também podem se tornar complicadas quando entram em jogo sentimentos pessoais. A decisão de Kate de não fazer uma reverência pode ter sido sua forma sutil de afirmar sua própria identidade e independência dentro da estrutura rígida da monarquia. A família real britânica, com sua grandiosidade e tradições ancestrais, muitas vezes se apresenta como um símbolo de continuidade e estabilidade em um mundo em constante mudança. Mas momentos como o recente entre a princesa Kate e a rainha Camila revelam um lado mais humano dessa venerada instituição, onde os sentimentos pessoais e as relações colidem com as demandas do dever e da tradição. Optar por não fazer uma reverência pode parecer pequeno, mas na vida real, até mesmo os menores gestos têm grande peso. Este gesto lança luz sobre as delicadas dinâmicas e os desafios únicos que acompanham ser parte de uma família sob o escrutínio do mundo. Enquanto a mídia e o público debatem o que esse gesto pode significar, ele serve como um lembrete de que, embora elevados, os membros da família real também enfrentam as mesmas complexidades nas relações pessoais que todos nós. Você sabia que os membros da realeza enfrentam esse tipo de desafio há gerações? Em uma entrevista profundamente pessoal, o príncipe Harry falou sobre sua incredulidade diante da morte de sua mãe, a princesa Diana, admitindo que teve dificuldade em aceitar sua ausência e que chegou a acreditar que ela nunca os teria deixado voluntariamente, nem a ele, nem ao irmão. Ele sugeriu que havia um propósito maior por trás de seus desafios, insinuando que ela ficaria devastada pelas circunstâncias, mas compreenderia a necessidade de que a família enfrentasse essas provações para curar feridas. Este ano marca 20 anos desde o trágico acidente de carro em Paris, que tirou a vida de Diana, uma perda envolta em mistério e controvérsia. Os comentários recentes de Harry reacenderam conversas globais, insinuando suspeitas de longa data de que sua morte pode não ter sido um acidente, mas sim um ato deliberado. Essas declarações tiveram repercussão mundial, gerando um novo escrutínio sobre o que realmente aconteceu. As autoridades britânicas agora estão investigando novas e ousadas alegações que sugerem a possibilidade de envolvimento governamental, adicionando uma camada de intriga e especulação. Para a família real, que enfrentou críticas e intenso foco público durante décadas, essa revelação traz outra onda de escrutínio, semeando dúvidas sobre até onde a instituição pode ir para proteger sua imagem. A inquietante ideia de que alguém dentro dos círculos reais possa estar envolvido levanta questões éticas difíceis sobre a natureza do poder e seu potencial para a corrupção. Com as memórias de Harry dominando as manchetes, muitos se perguntam se a família real pode resistir a essa nova onda de críticas. As revelações recentes do príncipe Harry levantaram sérias dúvidas sobre a narrativa oficial da trágica morte de Diana. Para muitos, a história oficial oferecia um fechamento doloroso, mas necessário. Agora, com Harry trazendo novos detalhes à tona, as pessoas estão sendo forçadas a reconsiderar o que acreditavam ter acontecido, o que é especialmente perturbador para aqueles que haviam aceitado sua partida. Os comentários de Harry sugerem uma ideia inquietante.
que pode ter havido malícia intencional na perda de uma figura querida, que não era apenas uma royal, mas também uma humanitária dedicada. Além de questionar a história oficial, Harry também admitiu que manteve a esperança de que sua mãe pudesse estar viva, um sentimento que ele guardou por muito tempo após sua partida. Isso não apenas reflete sua luta com o luto, mas também oferece um vislumbre de suas batalhas pessoais dentro da família real. Conhecido por ser franco, Harry há muito tempo é considerado um royal não tradicional, que não tem medo de desafiar o status quo. Sua mudança para os Estados Unidos com sua esposa, Meghan Markle, marcou uma mudança importante em relação à tradição real e destacou seu desejo de viver de acordo com seus próprios termos. Eles também compartilharam seu objetivo de independência financeira, mostrando seu compromisso de construir uma vida além das expectativas reais. No entanto, os motivos de Harry parecem ir além da liberdade pessoal. Existe uma necessidade profundamente arraigada de explorar a verdade por trás da morte de sua mãe. Apesar de sua relação complicada com a mídia, ele parece determinado a fazer justiça à história de Diana. Isso levanta a pergunta: o que Harry sabe sobre a vida e a morte prematura de sua mãe? E sua abordagem atual é a melhor maneira de buscar as respostas que ele deseja? A resposta global às revelações de Harry sobre a morte de Diana foi de espanto, desencadeando intensos debates nas redes sociais, onde os usuários compartilham suas perspectivas, discutem e expressam tanto tristeza quanto indignação. A trágica morte de Diana em um acidente de carro em Paris devastou seus admiradores em todo o mundo. Agora, enquanto os comentários de Harry reacendem as perguntas sobre as circunstâncias de sua morte, muitas pessoas sentem um impulso renovado de exigir responsabilidade. No dia do funeral de Diana, multidões inundaram as ruas de Londres em uma demonstração profunda de luto, com 20 mil policiais destacados para manter a ordem. Se novas investigações surgirem a partir das declarações de Harry e revelarem negligência ou dano intencional, o público deixa claro sua demanda por justiça, independentemente do poder dos envolvidos. Para historiadores e acadêmicos, as declarações de Harry introduzem novas possibilidades de análise. A narrativa histórica em torno da morte de Diana, já sob um exame rigoroso, pode sofrer revisões significativas à medida que jornalistas e pesquisadores exploram os registros arquivados, realizam entrevistas e reexaminam provas. Esse processo evolutivo destaca o impacto contínuo de Diana, lembrando-nos que, além de seu papel dentro da monarquia, ela foi um símbolo de humanidade, cuja vida e morte prematura permanecem profundamente na memória pública. É provável que as revelações do príncipe Harry sobre Diana sejam integradas aos currículos educacionais, já que esses dados oferecem uma plataforma valiosa para explorar temas significativos como justiça, ética e as dinâmicas do poder. Consequentemente, as discussões sobre esse tema podem aparecer em breve em cursos de história ou ciência política, particularmente ao examinar o legado de Diana e as narrativas que cercam seu falecimento. Foi sua morte um simples acidente, como frequentemente retratado, ou o príncipe Harry estava certo ao afirmar que foi um evento meticulosamente planejado? Embora essas revelações possam não oferecer novas provas, elas indubitavelmente enriquecem o discurso em andamento. A inquietante previsão de Diana sobre os perigos que enfrentava naquele momento específico de sua vida ressoa através da jornada de Harry, que simboliza uma busca mais ampla por verdade e justiça. A disposição de Harry para expressar suas preocupações, plenamente consciente das possíveis repercussões, sublinha sua integridade. Suas ações provavelmente serão registradas na história como um exemplo convincente, inspirando outros a defender a justiça, mesmo diante da adversidade ou perigo. Em última análise, esse esforço reflete um compromisso com a retidão moral em relação à família real. No entanto, as repercussões dessas revelações apresentam desafios formidáveis para a instituição, que deve navegar por um ambiente complexo e frequentemente hostil, enquanto busca proteger seus membros e preservar seu legado. A relação entre o príncipe Harry e sua família já tem sido marcada por tensões, particularmente no contexto de conflitos contínuos com o rei Charles. Esta última admissão provavelmente exacerbará as tensões existentes, indicando que toda a família real está prestes a enfrentar desafios adicionais. Este momento inesperado reacendeu discussões sobre as dinâmicas internas da família real britânica,
conectando as tradições reais às realidades contemporâneas. O esforço da monarquia para equilibrar tradições centenárias com as demandas das interações modernas é uma tarefa delicada, destacando a transformação contínua da instituição enquanto busca manter sua relevância no século XXI. Nos próximos anos, à medida que Kate e outros membros mais jovens da realeza assumirem papéis mais proeminentes, esses momentos provavelmente influenciarão significativamente sua percepção pública e suas dinâmicas familiares. Surge a questão: eles aderirão estritamente às tradições estabelecidas ou buscarão redefinir seus papéis em alinhamento com seus valores pessoais e as expectativas sociais em evolução? A resposta a essa questão será crucial para moldar o futuro da monarquia. Por enquanto, este incidente serve como um momento de reflexão tanto para a família real quanto para seu público observador, destacando a tensão contínua entre sentimentos individuais e expectativas sociais, um tema que historicamente tem caracterizado a monarquia britânica. Enquanto a audiência global observa como essas circunstâncias se desenrolam, será intrigante ver como a família real lida com esse último dilema e quais implicações ele terá para o futuro da instituição. A narrativa da família real britânica é marcada pela resiliência, adaptabilidade e pelo contínuo equilíbrio entre tradição e inovação. Em um desenvolvimento impactante, o rei Charles III abdicou de sua posição como monarca da família real britânica, uma decisão que abalou o Reino Unido e o mundo. Relatos indicam que Camila, a rainha consorte, foi profundamente afetada por essa situação, com fontes próximas ao palácio, descrevendo-a à beira das lágrimas. Essa decisão representa um momento crucial na história britânica, alterando fundamentalmente o futuro da monarquia de maneiras antes inimagináveis. O anúncio ocorreu após uma série de discussões privadas entre os membros da família real, culminando na abdicação formal do rei. A notícia da renúncia de Charles III ressoou mundialmente, marcando um capítulo significativo nessa instituição histórica. A gravidade da situação é enfatizada por relatos de fontes próximas ao Palácio de Buckingham, indicando que a rainha consorte Camila foi profundamente impactada, com relatos sugerindo que ela está visivelmente emocionada com os acontecimentos. A decisão do rei Charles de abdicar desestabilizou profundamente os alicerces da monarquia, deixando o público e os observadores reais em estado de choque. Após um longo período de expectativa desde o falecimento da rainha Elizabeth II, Charles ascendeu ao trono. Embora seu reinado tenha sido breve, foi caracterizado por esforços para modernizar a monarquia e responder às dinâmicas sociais em evolução. No entanto, sua escolha de renunciar representa uma ruptura significativa com a tradição real, já que abdicações são raras e frequentemente acarretam consequências substanciais. Nos dias que antecederam o anúncio, havia murmúrios de tensão e incerteza dentro do círculo real. Fontes internas indicam que Charles enfrentou crescente pressão, tanto de membros da família quanto de entidades externas, para reconsiderar sua posição. As discussões giraram em torno da saúde do rei, do sentimento público e do futuro da monarquia. Apesar dos obstáculos, muitos esperavam que Charles persistisse em seus deveres reais. No entanto, sua decisão final de abdicar destaca o considerável peso dos fatores que ele teve que avaliar. Camila, que apoiou Charles por muitos anos, parece ter sido particularmente afetada por essa decisão. Como rainha consorte, ela suportou sua própria cota de escrutínio público e desafios, e a possibilidade de que Charles renunciasse ao trono introduziu uma dimensão pessoal à situação, intensificando a carga emocional que enfrenta. Relatos indicam que Camila apareceu visivelmente abalada, lutando para aceitar a nova realidade que emergiu em suas vidas. Suas lágrimas refletem o impacto emocional profundo que essa decisão teve sobre aqueles dentro do círculo real. As repercussões da abdicação do rei Charles são extensas e complexas para a família real, resultando em uma alteração abrupta na linha de sucessão, com o príncipe William agora prestes a ascender ao trono antes do esperado. Essa transição provavelmente trará consequências significativas para a monarquia, já que a visão de William para o futuro pode diferir consideravelmente da de seu pai. O público britânico também está processando essa notícia, enfrentando a perspectiva de outra mudança de liderança pouco depois da morte da rainha Elizabeth. Internacionalmente, a abdicação do rei Charles gerou reações de líderes mundiais e famílias reais de outros países. A monarquia britânica, que historicamente representou
continuidade e estabilidade, enfrenta um evento raro e transcendente. Aliados e observadores estão acompanhando de perto os acontecimentos no Reino Unido, tentando entender as motivações por trás da decisão de Charles e suas implicações para o futuro de uma das instituições mais reconhecidas do mundo. Após o anúncio, a mídia foi inundada de especulações e análises. Especialistas exploram diversos fatores que podem ter influenciado a decisão do rei de abdicar, desde questões de saúde pessoal até uma intenção estratégica de facilitar a chegada de uma liderança mais jovem. O impacto do sentimento público é significativo, já que a popularidade de Charles experimentou flutuações consideráveis ao longo do tempo. Alguns analistas sugerem que o rei pode ter percebido sua abdicação como um meio de beneficiar a monarquia, permitindo que o príncipe William e sua esposa, Catherine, assumissem responsabilidades mais importantes. A abdicação de Carlos III levou a família real e a nação a um período de introspecção e incerteza. Essa decisão sem precedentes, resultado de uma interação multifacetada de fatores pessoais, familiares e públicos, marca um momento crucial na história contemporânea. Embora a monarquia tenha superado inúmeros desafios ao longo do tempo, este acontecimento pode representar um ponto de inflexão que redefinirá o curso da instituição real britânica. Nas semanas que antecederam a abdicação, surgiram indícios sutis de descontentamento dentro da Casa Real. Observadores notaram mudanças no comportamento público de Carlos. Suas aparições, anteriormente repletas de compromisso e tradição, tornaram-se cada vez mais apagadas. Atrás das paredes do palácio, o peso da realeza parecia afetá-lo profundamente. Embora nenhum anúncio formal tenha sido feito naquele momento, rumores circulavam de que o rei estava lutando contra as pressões de sua posição, agravadas por problemas de saúde e pelo intrincado ambiente político do Reino Unido. Relatos indicam que o rei Carlos buscou conselhos de seus assessores mais próximos, incluindo membros seniores da família real e confidentes de confiança. As discussões sobre o assunto foram caracterizadas por sua intensidade e carga emocional profunda, enquanto Carlos contemplava o peso de suas responsabilidades diante de sua situação pessoal. Acredita-se que ele tenha avaliado todas as possíveis consequências, incluindo as repercussões que sua decisão teria sobre a monarquia, sua família e a nação como um todo. Por fim, parece que Carlos concluiu que renunciar era a opção mais responsável e digna. Este período foi particularmente árduo para Camila. Reconhecida por sua resiliência e força silenciosa, ela apoiou constantemente Carlos ao longo das vicissitudes da vida pública. No entanto, a possibilidade de ele renunciar ao trono deve tê-la impactado profundamente. A reação emocional de Camila destaca os sacrifícios pessoais envolvidos e sublinha a dimensão humana do que muitas vezes é percebido como uma questão puramente institucional. As lágrimas que ela derramou refletem não apenas sua preocupação por Carlos, mas também as transformações significativas que eles enfrentarão como casal, ao transitarem dos papéis para os quais se prepararam. A família real, agora encarregada de gerir essa transição, provavelmente passará por uma fase de realinhamento interno. O príncipe William, que tem se preparado diligentemente para seu futuro como rei, precisará acelerar sua prontidão para assumir o trono. Seu eventual ascenso é esperado como uma injeção de nova energia e direção para a monarquia, alinhando-a com as expectativas de uma Grã-Bretanha moderna e diversa. No entanto, essa transição apresentará desafios, pois William terá que navegar pelo delicado equilíbrio entre honrar as tradições da monarquia e adotar as mudanças progressistas consideradas essenciais para sua sobrevivência no século XXI. À medida que a nação atravessa essa transição importante, as reações têm sido variadas. Há um sentimento predominante de tristeza e nostalgia entre aqueles que apoiaram Carlos por muito tempo, reconhecendo seu compromisso inabalável com suas responsabilidades e sua postura proativa sobre questões urgentes como mudanças climáticas e desigualdade social. No entanto, também existe um otimismo cauteloso enquanto o público antecipa a futura liderança de William. Embora a população britânica muitas vezes critique a monarquia, há um respeito profundo por sua presença duradoura e o significado simbólico que mantém dentro da identidade nacional. Nos próximos meses, será crucial observar como essa transição moldará a percepção pública da monarquia e suas implicações para sua relevância em um cenário global em constante evolução.
Internacionalmente, a abdicação de Carlos gerou uma ampla gama de reações, com famílias reais europeias expressando seu apoio e compreensão diante da difícil decisão que ele enfrentou. Este episódio marca um novo capítulo na história da família real britânica, sublinhando sua capacidade de se adaptar e transformar diante das demandas cambiantes de seu tempo. Enquanto isso, o legado dessa decisão ressoará não apenas dentro das paredes do Palácio de Buckingham, mas também entre as gerações futuras, que buscarão compreender o impacto deste momento decisivo na evolução de uma instituição histórica.